Olá, muito boa noite, pupilos! Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui de hoje porque a gente está encerrando o nosso mês de julho e eu queria mais uma vez a gente conseguir se aprofundar nesse tema que eu trouxe para vocês, que é como valer mais para ganhar mais, né? Deixa eu só arrumar minha câmera aqui que eu acho que eu tô meio tortinha para vocês, gente. Atendendo famílias aí no planejamento financeiro, em gestão de investimentos há quase 10 anos, eu tenho visto um grande problema que é recorrente em praticamente todas as famílias brasileiras, né? E esse problema hoje é com relação à questão da geração de renda, né? A gente sabe o quanto que as famílias elas estão apertadas. Gente, basicamente se você conversar com qualquer pessoa, acho que não tá sobrando dinheiro para ninguém, muito pelo contrário, né? A gente vê aí que as pessoas estão trabalhando e muitas das vezes aquela receita que foi satisfatória há anos atrás, ela se tornou insuficiente, né? E hoje a gente tem visto também grande parte das famílias, elas não... como é que eu vou dizer isso para vocês? O que elas ganham hoje não é capaz de fornecer nem mesmo conforto, né? Quem dirá luxo, quem dirá extravagâncias e tudo mais. Muitas famílias hoje, inclusive, pessoas estão tendo que ter pelo menos 2 gerações de rendas para poder, né, dar aquele mesmo conforto, aquele mesmo estilo de vida que ela dava para a família delas, né? Então, justamente por isso, eu resolvi trazer esse tema tão importante, que apesar de não ser algo especificamente do planejamento financeiro, né, a gente sempre no planejamento financeiro, a gente trabalha com 3 pilares, que é renda, gastos e investimentos, né? Apesar da geração de renda não ser necessariamente uma atribuição do planejamento financeiro, a gente tem entrado muito, né, nesse quesito para ajudar os clientes, né, para ajudar as pessoas a aumentarem a sua renda para de fato, né, o trabalho de planejamento financeiro fazer sentido para aquelas famílias. Porque a gente sabe que desses 3, né, o que tem um maior potencial de aumento, né, o que vai levar você para um patamar de conseguir alcançar os seus objetivos financeiros com mais eficiência, com mais rapidez, né, sem despender um esforço assim considerável para isso, é a geração de receita, porque o gasto a gente consegue diminuir até certo ponto, né, e os investimentos consequentemente, né, vão ser ali um resultado dos outros 2 fatores, que é você ter uma boa receita e você ter seus gastos controlados e, claro, você sempre lembrar de destinar os seus investimentos. Você que é pupilo da Mari sabe que dinheiro não sobra ao final do mês, você tem que destinar aquele recurso, né, para aquele investimento, para aquele objetivo financeiro específico que você deseja alcançar, né, daqui tanto tempo. Bom, então hoje eu quero especificamente falar dos 4 tipos de remuneração que você pode ter, as 4 categorias, né, de como você pode ser remunerado, que eu tenho certeza que você já conhece, né? Você pode basicamente ser um seletista, né, CLT, carteira assinada, você trabalha para alguém, você recebe a remuneração de uma empresa, certo? Você pode ser servidor público, que também é muito semelhante ao seletista, só que diferentemente do primeiro, que trabalha para uma empresa privada, você trabalha para um órgão público, você trabalha para o Estado, né? A terceira categoria, que é um autônomo, né? É aquela pessoa que trabalha por conta própria, ela geralmente ali não tem, vamos dizer, um chefe, né? Vamos se dizer assim, ela trabalha por conta própria. E o 4º e último nível, que é o empresário, né? Bom, por que eu vou... eu sempre sigo nessa ordem, né? E por que eu, Mariana... Eu sempre gosto de dividir nessas 4 categorias para vocês entenderem qual que é a forma que você recebe remuneração e qual que é a melhor forma de você potencializar isso, de você valer mais, para de fato você ganhar mais e você conseguir ter uma vida confortável, você conseguir realizar os seus objetivos. Gente, porque ninguém aqui tá para trabalhar só para pagar boleto. Trabalhar para pagar as contas do final do mês. Não, a gente trabalha para realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Então, por isso, você tem que saber trabalhar de forma eficiente, porque senão você vai nadar e você, infelizmente, vai morrer na praia. Bom, então, eu, Mariana, eu falo com muita propriedade porque eu já passei pelos 4 níveis, né? E eu falo que são níveis não porque necessariamente a pessoa tem que sair aqui e vir pro 4º nível. Não é isso, tá, gente? Mas eu, Mariana, como eu tinha um objetivo de me tornar empresária,
foi muito bom eu ter passado por todos os níveis, porque eu acho que são degraizinhos que você vai aprendendo certos níveis de aprendizado, de experiência, para de fato que eu pudesse me tornar a empresária que eu sou hoje, né? A gente conhece pessoas que nunca assinaram uma carteira e viraram empresário direto, né? Já foram direto empreender e tudo mais. Mas eu acho que quando você tem essa bagagem, fica muito mais fácil, porque não tem coisa melhor, gente, do que você ser um chão de fábrica, né? Você ter a sua carteira assinada ali, trabalhando todos os dias ali, um trabalhinho suado. Eu acho que você reconhece muito melhor o valor, né, quando você se torna empresário, até mesmo de quem é um colaborador seu e que trabalha para você também, né? Então, se você não conhece um pouco da minha história, eu já fui carteira assinada, né? Trabalho desde os meus 16 anos, comecei trabalhando num shopping, depois fui recepcionista de academia, trabalhei na Caixa Econômica como correspondente bancário também, e aí depois eu tive essa decisão de me tornar servidora pública, até porque quem me conhece sabe que eu sou aqui de Brasília, né? A gente tem um viés muito voltado para nos tornarmos, né, para nos tornarmos servidores públicos, e meu pai tinha esse grande sonho para mim, então eu meio que segui o sonho do meu pai, né? Então ali com 19 anos eu passei no meu primeiro e único concurso, né? Fui a primeira colocada desse concurso, que foi aqui, eu fui lotada aqui em Brasília também, e depois de passados 5 anos no serviço público, eu percebi que não era aquilo que eu queria, né? Que infelizmente eu estava seguindo um sonho de outras pessoas, que era tanto meu pai, a minha família, como até a própria sociedade, porque como a gente mora aqui em Brasília, né? A própria sociedade põe isso na nossa cabeça, você tem que se tornar servidor público, você tem que ter estabilidade, você tem que ter aposentadoria, aquela coisinha que a gente já conhece, né? E aí depois que eu passei 5 anos no serviço público, eu sempre tive esse desejo de trabalhar com a parte de finanças, com a parte de investimento, porque sempre foi algo que eu segui dentro da minha vida, né? E aí eu recebi um convite da XP Investimentos e aí larguei a minha carreira pública. Não foi algo simples, né? E eu até falo em outros momentos aí que a gente vai compartilhar aqui também como ter essa organização financeira me ajudou a sair do serviço público, né? Ter a minha reserva para poder de fato fazer uma transição de carreira tão agressiva. E no quarto momento, né? Eu me tornei empresária, porque eu falo que o autônomo é aquele que ele trabalha, ele ainda, como é que eu vou dizer? Ele ainda vende o tempo dele, né? Eu me considero ainda autônoma porque eu ainda atendo clientes de planejamento financeiro, né? Até hoje eu atendo cliente na ponta. Eu formo pessoas, eu tenho equipe de planejadores também, mas eu ainda atendo cliente na ponta, então querendo ou não, estou vendendo o meu tempo, estou vendendo o meu trabalho para essas pessoas de planejamento financeiro, né? E numa outra ponta, eu sou empresária onde, qual que é a grande diferença do autônomo para o empresário, tá, gente? O empresário, ele usa o trabalho dos outros, ele deixa de vender o seu tempo para poder usar o tempo de outras pessoas para executar um determinado tipo de trabalho, que querendo ou não, é o que hoje a gente tem também. Eu também sou empresária do ramo da beleza, né? A gente também tem um espaço de beleza hoje que é tanto para prestação de serviços na área de cabelo, de unhas, podologia, massagem, como a gente tem uma academia de cursos hoje voltado para a área da beleza também. E nesse ramo eu sou totalmente empresária, porque eu não faço nada, né? Não faço nada de beleza, quem me dera eu soubesse. Muito pelo contrário, minhas meninas que cuidam aí de mim, porque eu não sei fazer absolutamente nada. Então percebam esses 4 níveis que a gente vai permear, e eu queria começar agora falando do seletista, né, do nosso primeiro nível. E aí, gente, eu vou até fazer um agrupamento que vai ficar mais fácil de vocês entenderem do seletista e do servidor público para a gente matar tudo numa toada só. O seletista e o servidor público, vocês têm que entender muito bem que vocês vendem o tempo de vocês, né? Vocês vendem a hora trabalhada. Uma vez eu vi um vídeo que a menina falava assim: ai, nossa, eu não sei por que a gente tem que trabalhar, por que a gente tem que trabalhar presencial, eu tenho que me deslocar da minha casa para ir lá não sei aonde, para poder passar 1 hora dentro do ônibus, passar não sei quanto tempo dentro do metrô e tarará, tarará. Parece que as pessoas não querem o meu trabalho, mas sim o meu tempo. E infelizmente, gente, quando você é seletista e quando você é servidor público, é exatamente isso que o seu empregador, ele quer de você, ele quer o seu tempo, né? Porque ele está pagando por isso, ele está pagando pela sua hora de trabalho. E infelizmente, até a legislação brasileira, ela não colabora para que seja diferente, né? Ele realmente quer que você seja remunerado pela sua hora que você vende o seu tempo. Só que aí você tem algumas grandes limitações, né, quando você vende o seu tempo.
Primeiro, o tempo é limitado, né? Todo mundo só tem 24 horas no dia. Então, por mais que você queira, não tem como você criar mais tempo ali. E muito pelo contrário, eu tenho certeza que você acha que você já trabalha demais, né? Porque se a gente for parar para pensar, uma pessoa que ela trabalha 8 horas por dia, na verdade ela despende 10, 12 pro trabalho dela, né? Porque primeiro que uma hora de almoço não conta, né? Você não sai, você tá ali no seu trabalho, ou então você vai almoçar ali próximo, aquela uma hora não serviu de nada. É para você realmente ali dar um restart para você começar o resto do seu trabalho. Então são 9 horas por dia, né? E fora isso, você leva aí basicamente, sei lá, 1 hora para se deslocar para ir, 1 hora para se deslocar para voltar e outra. Tem 1 hora que você gasta para você se arrumar para ir, outra 1 hora que você gasta, né, para fazer as suas coisas aí, para você voltar à sua rotina e de fato conseguir descansar. Então a gente sabe que no final do dia a gente despende muito mais do que 8 horas por dia, né? Mas infelizmente não tem como você ter um ganho tão exponencial, né, sendo servidor e sendo seletista, porque de fato você está vendendo algo que é limitado. Vou fazer um adendo só para vocês entenderem. Uma pessoa que vende hoje um produto, eu tô aqui com essa garrafinha, tá, gente? Eu vendo essa garrafinha aqui. Se eu faço 100 garrafinhas dessa em 1 hora, se eu quiser vender 100 garrafinhas em 1 minuto, pode ser que eu faça, pode ser que eu venda 100 garrafinhas em 1 minuto. Mas agora eu não consigo vender, por exemplo, 24 horas de trabalho no dia, não tem como, né? Você tem que comer, você tem que se alimentar, você tem que dormir. Então é essa a diferença que eu quero que vocês entendam, né? A segunda limitação é que quando a gente vende o nosso tempo, a gente não tem liberdade de tempo, né? Você sabe muito bem disso. Então não adianta você querer trabalhar a hora que você quiser, você faltar o dia que você quiser, isso não funciona, a não ser que sejam suas férias ou qualquer outra coisa, né? Então infelizmente essas duas categorias ficam muito limitadas a ter liberdade de tempo, porque como eu disse, o que você está vendendo para o seu empregador é a sua hora trabalhada, né? E aí, com isso, eu dou algumas dicas bem práticas, tá? Para você que é seletista, para você que é servidor público, para você entender como você pode valer mais, para você ganhar mais. Lembra do princípio, né? Você vende a sua hora de trabalho, você vende o seu tempo trabalhado. Então, logo, o que você tem que fazer? Você tem que fazer com que sua hora seja mais valiosa, né? É isso, e eu sei que tem algumas certas limitações, como por exemplo o servidor público, ele entrou num cargo que já está determinado ali. Mário, eu ganho tanto, não tem muito o que eu fazer. Mas até mesmo o seletista, ele vai ter um pouco mais de flexibilidade com isso. E lembre-se bem, gente, quando a gente aceita uma vaga de emprego, né, a gente já sabe que as condições ali estão pré-estabelecidas. Você já sabe o salário, você já sabe quantas horas você vai trabalhar por dia, isso ali já está determinado. Ou você aceita ou você não aceita, né? Mas, gente, eu falo isso como empresária que sou e vocês não sabem a dificuldade que a gente tem de contratar e de achar boas pessoas. Se você realmente mostra o seu valor, né, o quanto você realmente traz de resultados para a empresa, porque no final das contas, gente, nós somos resolvedores de problema. Você não é pago para sentar aqui na cadeira e ficar 8 horas olhando para o computador, você não é pago porque você é bonitinha para você ficar numa recepção. Não, você é pago para resolver problemas. Se alguém está te contratando, é porque essa pessoa não quer fazer o seu serviço e por isso ela paga alguém para poder fazer esse trabalho por ela, né? Então isso que você tem que entender. De fato, você tem que resolver aquele problema que você é incumbido de resolver. Aquela atribuição que foi te dada, você tem que agarrar ela e que, de fato, ela seja resolvida e que, de fato, aquela atribuição que foi te dada gere um resultado concreto, independente do que você faça. Se você atende cliente na ponta, se você é uma atividade meio que vai servir para outras coisas, é até o que a gente fala numa empresa. Gente, até a copeira vende, porque se não vender dentro de uma empresa, ninguém ganha salário, ninguém tem emprego, ninguém tem nada. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, todo mundo tem que vender. Por mais que às vezes você não seja de uma área comercial, tudo que você for fazer gira em torno, né, da empresa vender aquele determinado serviço para de fato gerar receita. A única exceção é o órgão público, porque a gente sabe que o órgão público não gera receita, né? Ele custeia aquele pessoal dele através de impostos, de taxas e tudo isso que, de certa forma, tem-se aí um cliente, né, que é o cidadão
que faz esse pagamento de imposto, né? Bom, então a primeira dica é que você tem que fazer com que sua hora seja mais valiosa, com que você seja mais valioso. E geralmente, gente, a gente só é valioso se a gente realmente resolve problema, se a gente entrega resultado. O seu empregador, ele nunca vai te largar. E claro, você vai ser promovido, você vai crescer dentro da empresa. Não tem, gente, como uma pessoa ela não conseguir evoluir profissionalmente falando se ela é boa no que ela faz, se ela gera resultado, se ela resolve problema, se ela de fato gera resultado. Então começa a pensar com essa cabeça que eu tenho certeza que vai trazer muita diferença para você, né? A segunda dica que eu dou é que vocês... Eu, Mariana, particularmente, eu não sou uma defensora da renda extra, porque eu sempre falo que uma renda extra é um trabalho extra, né? Mas se você um dia tiver o objetivo de sair do CLT, ou se você só precisa tapar um buraco, né, Mari? Eu preciso realmente levantar uma grana considerável porque eu tenho uma dívida para pagar, ou eu preciso comprar meu carro, eu preciso fazer alguma coisa específica, a segunda dica que eu dou é para que você crie, né, uma renda alternativa que não dependa da sua hora, porque o seu trabalho seletista, o seu trabalho como servidor público, ele já demanda tempo seu, criatura. E se você for ter alguma coisa, vamos supor que você arranja um segundo emprego. Gente, é sério mesmo, será que vale a pena você trabalhar de 8 às 18 e, sei lá, às 19 horas você entrar num trabalho para você ficar, sei lá, até 3 horas da manhã? Eu, Mariana, já quase fiz isso. Então, quando eu era servidora, eu procurei um emprego no Outback, porque eu queria levantar uma grana num espaço curto de tempo, né, para alavancar algumas coisas na minha vida, e aí eu fui procurar um segundo emprego no Outback. Só que quando eu fui na entrevista, o gerente me perguntou assim: Mari, você quer ganhar quanto? Porque ele olhou meu currículo, aquela coisa toda, e eu falei assim: olha, tendo em vista que eu não vou mais dormir, né, que eu vou estar em 2 empregos, que eu não vou ter mais vida, que eu vou acabar com a minha saúde, eu quero ganhar, eu lembro disso até hoje, tá, gente? Eu falei pra ele, eu quero ganhar R$4.000. Ele olhou pra minha cara e falou assim: Mari, meu melhor garçom ganha 2.500. Isso há muitos anos atrás, tá, gente? Sei lá, foi 2017, 2016, algo assim. E aí, eu agradeci ele, mas falei que não queria a vaga, porque se fosse pra ser desse jeito, não ia compensar, né, minha perda de saúde, minha perda de sono e tudo mais. Então, eu agradeci. Então, por isso que eu te falo pra você procurar algo, né, que você possa criar uma renda alternativa, ou se você já tiver a ideia de empreender, de ser autônomo, que você consiga colocando isso no eixo pra um dia você poder sair do seu emprego seletista, ou pra você poder sair do seu serviço público com mais segurança. Que você, de fato, consiga construir algo, né, para quando chegar a um determinado ponto você tomar uma decisão e falar: agora eu posso abandonar isso daqui e ir, né, para essa outra carreira que eu quero seguir, né? Então isso é muito importante, tá bom? Essas são basicamente as 2 dicas básicas que eu dou para que você que é seletista, para você que é servidor, porque infelizmente você vende o seu tempo e a gente sabe que é muito limitado, né? Eu depois vou falar mais para frente algumas características, que isso é para todos, tá? Se você é seletista, se você é empresário, de algumas características e habilidades que você tem que desenvolver para você valer mais, né? Imagem pessoal, oratória, marketing, nem que seja pessoal, né, gente? A gente acha que marketing é só de empresa, não. Marketing é a gente mesmo, como a gente se divulga para as pessoas. Vendas e network, são 5 pilares que eu falo, né? Inclusive que tem no nosso curso aí no Círculo de Riqueza, para você que quiser adquirir, para saber sobre finanças, saber sobre investimento, a gente fala sobre esses 5 pilares também, tá bom? Então, esse eu vou falar mais no final, inclusive eu já gravei um vídeo, tá, no YouTube para eles. Quem quiser depois segue a gente lá no YouTube, no Planejadora Mari, porque ele vai estar disponível lá, a gente vai estar destrinchando esses 5 pilares. Bom, falado então do seletista e do servidor público, vamos para a terceira categoria, que é o autônomo, né? Bom, o autônomo, se você é um autônomo e um dia você tomou essa decisão na sua vida, certamente você pensou assim com os seus botões, né? Ai, gente, eu não quero mais chefe, eu não quero mais chefe mandando em mim, eu vou ser minha própria chefe. Ai, gente, eu não quero mais bater ponto, esse negócio de horário, meu Deus, de cumprir horário, pelo amor de Deus, não quero trabalhar pra mim mesmo. Tenho certeza que passou essas ideias na sua cabeça, né? E se passou essas ideias na sua cabeça, criatura, a gente vai desconstruir isso agora, porque
você que é autônomo, criatura, você tem que entender que você ainda presta um serviço para alguém, que você ainda vende algo para alguém. Então aqui não é a casa da mãe Joana, meu amigo, que você vai achar que você vai trabalhar a hora que você quiser, que você vai fazer as coisas do jeito que você quiser, porque senão você vai ser visto e percebido como um péssimo profissional. E a gente tá aqui para fazer o contrário, né? A gente tá aqui para você de fato ser valioso, para você valer mais e para você ganhar mais, né? Bom, então a primeira coisa que você tem que desmistificar, criatura, eu não tenho chefe. Meu amor, você é sua própria chefe, você é seu próprio chefe. Se você não for o chefe mais exigente que você já teve ao longo de toda a sua carreira, tem algo muito errado, gente. Porque você é o seu próprio cobrador, você é a pessoa que vai, né, de fato, cobrar os seus resultados. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui, gente, porque minha câmera tá caindo. Você que vai cobrar os seus resultados, né? Então, se você não tiver um mínimo de nível de exigência com você, isso aí não vai andar, gente. Eu já adianto pra vocês. O segundo ponto que vocês sempre falam também. Ai, Mari, se fosse pra cumprir horário, eu tava com carteira assinada. Meu filho, então faça o seguinte, assine a sua carteira de novo e trabalhe só 8 horas por dia. Porque se você é autônomo e você não está trabalhando 24 horas por 7 dias, você é preguiçoso. É isso mesmo. Você, autônomo, você faz... Gente, deixa eu só arrumar minha câmera aqui que não tá dando. Ela está caindo toda hora. Pronto, vamos seguir. Se você é autônomo e você tem noção que você faz a sua própria remuneração, que você pode ganhar o dinheiro que você quiser e só depende de você. Você não tem um chefe, você não tem um empregador que ele vai determinar um salário fixo, ele vai ficar com o resto, ele não vai determinar uma comissão pra você, não vai determinar nada. Criatura, o que você tá esperando pra ganhar dinheiro? Não te falta mais nada. O problema, se você é autônomo e você não estiver ganhando uma boa remuneração, você não estiver tendo o estilo de vida que você quer, é porque ou você é preguiçoso, ou porque você está trabalhando de uma forma muito ineficiente. Ou os dois, né? Pior de tudo. Então, gente, não vem com essa historinha de que porque você virou autônomo, você vai fazer o seu horário. Gente, você é uma empresa. Ou então, pelo menos, o representante de uma. Como que uma pessoa, um cliente... Eu conheço várias situações que eu mando mensagem para um prestador de serviço, o cara me responde, tipo, 6 horas depois. Eu tenho uma amiga mesmo que eu vivo brincando com ela, eu falo assim... amiga, tu não trabalha sexta-feira não, né? Porque toda vez que eu te mando mensagem, que inclusive ela é uma parceira minha, toda sexta que eu te mando mensagem, você não só me responde na segunda? Então, gente, a gente representa uma empresa. Para com essa história de que é horário marcado, que é não sei o quê. Você pode até agendar um horário para atender o seu cliente, mas você tem que estar disponível para ele no horário comercial. Gente, segunda a sexta, 9 às 18 horas, o que o seu cliente mandar, ou um prospect que quer virar o seu cliente, que é pior ainda, se ele não receber um retorno de você, ele vai pra concorrência, gente. Tá cheio de gente fazendo o que você faz. Então, e além de você passar uma péssima impressão, porque se pra comprar tá sendo difícil, imagine depois se ele precisar de algum socorro, precisar de alguma ajuda, precisar de algum suporte. Se na compra já foi assim, imagine depois, né? Então, você que é autônomo, se atente com essas duas coisas, porque senão você vai ser muito mal visto e muito mal percebido pelo mercado. Inclusive, se você quiser aí me seguir, né, nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, eu vou estar nessa semana destrinchando, falando de algumas coisas muito específicas que o autônomo faz e que, gente, isso traz uma percepção de valor horrorosa. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão fazendo isso e a gente vai mostrar aqui ao longo dessa semana, ok? Combinado? Bom, e o quarto e último nível seria então o empresário, né? Acho que muitos têm esse sonho de se tornarem empresários, gente, porque vamos combinar, não tem nada melhor do que a gente não ter que trabalhar e ter outra pessoa fazendo isso no nosso lugar. Diz aí se isso não é bom. Claro, criatura de Jesus, que isso não é de graça, né? Isso envolve diversos riscos e também uma preparação prévia para você fazer isso. Até porque, criatura, não tem como você abrir uma empresa, não tem como você contratar gente se você não tem dinheiro. Então, se você está num dos 3 níveis anteriores, você tem que fazer dinheiro, você tem que juntar dinheiro para você, de fato, conseguir abrir uma empresa, para você, de fato, conseguir contratar gente. Porque, gente, mais
mais do que bonanças, vem muitas responsabilidades também. Imagina você abrir uma empresa, contratar um colaborador e depois de um ano ele te coloca na justiça do trabalho. Então, não são só bonanças, né? Você realmente tem que ter todo um preparo para você chegar nesse último nível. E eu queria compartilhar com vocês uma cena que foi uma cena que me trouxe com muita clareza, né, o quanto que é poderoso essa questão da gente de fato se tornar um empresário, né, de fato a gente ter uma empresa que roda sem a gente, uma empresa que não depende do nosso tempo, que não depende do nosso corpo físico. Isso é extraordinário, gente. E não foi uma experiência das melhores, né, isso aconteceu em 2021. Eu estava com meu pai internado na UTI. Meu pai teve um AVC, não sei se vocês vão lembrar da época, 2021, a gente estava no meio da pandemia, inclusive nem leito de hospital eu tinha conseguido para o meu pai. Passado todo aquele sufoco, né, a gente conseguiu interná-lo no hospital. E eu lembro com muita nitidez dessa cena, gente, isso para mim virou o jogo e me mostrou que realmente o caminho que eu segui foi o caminho certo da onde eu queria chegar. Porque mais do que dinheiro, gente, mais do que ter aquela remuneração, que eu acho que todo mundo começa, né, uma carreira profissional pensando na remuneração, né? Mais do que remuneração, para mim trouxe aquela percepção de liberdade. Naquele momento eu vi assim, hoje eu estou liberta, hoje eu não preciso gastar o meu tempo, hoje eu não preciso do meu corpo físico presente para poder ganhar dinheiro, né? E essa cena aconteceu quando eu estava sentada, né, ao lado da cama do meu pai. Tinha uma poltroninha ali de descanso, né? Eu passava praticamente o dia todo lá com meu pai no horário de visita. Eu revezava com a minha irmã e eu ficava a maioria dos dias lá com o meu pai. E aí, eu lembro que eu estava muito triste com aquela situação toda, né? Já tinha bastante tempo que meu pai estava internado e num estado muito grave, né? Inclusive, em nenhum momento os médicos nunca nos deram esperança de que ele iria sair dali, de que ele iria voltar para casa ou de que ele teria uma memória, de que ele teria uma melhora, né? Que de fato ele ali voltaria a andar, voltaria a fazer as coisas dele, porque o AVC dele foi numa região muito sensível do cérebro. Mas eu lembro que no meio daquela tristeza toda, eu parei, né? Eu estava sentada, eu peguei o celular e tinha várias notificações, né? Várias notificações de banco. E aí me deu uma epifania, eu fui olhando aquelas notificações que eram Pix. Eram notificações de Pix. Então, Pix de R$50, R$70 e assim sucessivamente, várias notificações de Pix, porque tava lá com meu pai, não tava pegando o celular e foram chegando várias notificações de Pix. E naquele momento me veio essa percepção que eu tô passando para vocês agora. Eu olhei pro celular e falei assim, cara, eu nunca acreditaria que eu chegaria num estado da minha vida que eu receberia dinheiro sem precisar estar trabalhando de fato, né? Claro, a gente sabe que foi montada toda uma estrutura, foi contratado gente, tudo aquilo, mas aquilo para mim me trouxe aquele alívio, sabe? De saber que eu cheguei no lugar certo, de que eu cheguei aonde eu queria estar. E se você tem esse sonho, né, de ser empresário, eu sei que aqui no Brasil a gente é muito descorajado de fazer isso, inclusive a gente é visto como os vilões, né, do Brasil. Não tem sensação melhor no mundo que te pague, né, essa sensação que eu senti aquele dia. Então, naquele dia, realmente, eu vi que tudo que eu fiz para chegar até aquele momento valeu a pena, porque realmente eu estava onde eu queria estar. E a minha dor mariana, né, nunca foi de fato questão de remuneração, do quanto eu ganharia, mas sim eu poder ser dona do meu tempo, eu poder ser livre, eu poder de fato escolher aonde eu estou, com quem eu estou, né, e ganhar dinheiro da forma como eu achasse mais efetivo. Foi por esse motivo que eu saí da carteira assinada, por esse motivo eu saí do serviço público, que eu tenho certeza que muitas pessoas não sairiam, mas tudo que eu fui vendo que não iria agregar, alcançar o meu objetivo final, que a minha remuneração, a minha renda não traria para mim aquela receita que de fato eu conseguisse cumprir os meus objetivos financeiros, eu fui abandonando. E por isso eu falo para vocês que foi uma evolução, para mim foi uma escadinha, porque de fato eu cheguei aonde eu queria chegar, né? Mas por último, o empresário, ele não precisa vender o tempo dele, né? Então, esse realmente é o nível ali, o supra-sumo, porque todos os outros a gente precisa de certa forma. Se você é um prestador de serviço e você vende planejamento financeiro como eu dependo de tempo para captar cliente, eu dependo de tempo para fazer um planejamento, eu dependo de tempo para acompanhar esse cliente, então tudo
eu gasto o meu tempo, e aí você decide se o seu tempo é valioso ou não, né? O quanto que o cliente paga pelo seu tempo. Agora, quando você chega ao nível de ser empresário, né, de fato, você cria-se ali um serviço, um produto que também seja valioso, tá? A gente também tem que ser valioso, e você faz com que outras pessoas vendam esse serviço, esse produto para você, né? E aí, qual que é o grande desafio do empresário para, de fato, né? Porque o empresário, querendo ou não, ele vai ter um salário ali dentro daquela empresa, né? Por mais que ele não trabalhe, se ele não trabalhar, que é muito difícil, né? Geralmente o empresário tem 5 funções dentro da empresa ou mais, né? Se brincar, ele até é o vendedor também, né? Muitas das vezes. Mas, de fato, ele tem um salário ali, ele tem que tirar um salário da empresa também, porque ele tem que viver, né, daquela empresa. Então, de fato, o que você pode fazer para sua empresa valer mais? Por quê? Sua empresa valendo mais, você pode ter remunerações melhores. Não adianta você sangrar a sua empresa. E eu conheço muitas pessoas que fazem isso, né? A pessoa vai lá, ela tira um salário que não é compatível, porque senão ela vai acabar com a empresa dela, vai deixar sem caixa, vai deixar a empresa dela morrer, em detrimento dela ter uma vida confortável. E isso não é raro, viu, gente? Eu vejo isso acontecer com bastante frequência. Então, o seu maior desafio como empresário é, de fato, fazer com que as pessoas percebam, né, com que os seus colaboradores percebam o valor daquele produto, daquele serviço que você venda e consiga passar isso para a sociedade. Porque você vender o seu próprio serviço, gente, você vender o seu peixe é muito fácil. Mas agora você fazer com que outras pessoas vendam a sua ideia, gente, isso é um desafio, né? É um desafio de implantar uma cultura dentro da sua empresa, uma cultura forte, fazer com que as pessoas realmente percebam o valor que ela entrega para outras pessoas. Gente, não tem nada mais satisfatório do que você vender algo para uma pessoa que você sabe que está resolvendo o problema dela, né? Que está, de fato, ajudando aquela pessoa a gerar resultados, a ter uma vida melhor, a poder ganhar mais dinheiro, a poder gastar menos. É realmente muito... Na verdade, a gente está aqui nesse planeta Terra para fazer isso, né? Para, de fato, ajudar as pessoas com aquele problema que a gente sabe resolver. Tem problema que eu sei resolver e eu estou ajudando as pessoas e elas estão comprando o meu serviço. Assim como tem muitos problemas que eu não sei resolver e eu tenho que pagar para outra pessoa para resolver para mim, porque eu não sei resolver esse problema. No final das contas, essa é a nossa missão aqui na sociedade, né? A gente entregar aquilo que a gente tem de mais valioso e ajudar outras pessoas, porque elas de fato não sabem fazer aquilo. E vai ter outra coisa que ela sabe fazer que ela vai poder agregar a gente, né? Então, o maior desafio do empresário é realmente criar essa cultura, contratar de forma certa, né, para que esses colaboradores tenham a visão. Não adianta você colocar na sua empresa um colaborador que não consegue ver valor naquilo que vocês fazem, né, e principalmente passar esse valor para frente, porque aí entra em algo ainda muito maior, né, que é você mesmo não estando aqui, talvez você um dia, a sua empresa seja centenária, né, dure aí 100, 200, 300 anos, como existem muitas empresas, você pode pegar aí uma Coca-Cola, uma Heineken da vida, e mesmo assim, né, quem fundou elas lá há 1000 anos atrás, consegue entregar a mesma percepção de valor até hoje, porque outras pessoas conseguiram fazer isso no lugar de quem fundou. Então isso para mim eu acho que é o mais bonito de tudo, a gente realmente transbordar na vida de outras pessoas, né? E aí realmente você tem que entregar algo muito poderoso, com que o seu colaborador acredite, o seu cliente acredite e passe uma percepção de valor muito grande, para que aqui no empresário você nem precisa tanto aumentar o valor do seu serviço, o valor da sua hora, mas sim ter uma abrangência maior, né? A gente sempre tem que pensar em escala, e esse é o grande ponto do empresário para realmente ele valer mais, ganhar escala, que cada vez mais e mais pessoas conheçam o seu serviço, conheçam o valor que você entrega, para você conseguir diluir em mais pessoas, né? E que de fato você consiga ter uma receita maior, um faturamento maior e que de fato vai gerar uma remuneração maior para você também, que é empresário, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Sigam a Planejadora Mari, todas as nossas redes sociais é o mesmo nome, Planejadora Mari, tanto no YouTube, no Instagram, no nosso TikTok também. E, por favor, curtam o vídeo, se foi relevante para você, compartilha com quem também precisa ouvir essas palavras, porque eu tenho certeza que a gente tem muitas pessoas aqui que precisam melhorar sua remuneração, que precisam valer mais para ganhar mais, e eu tô aqui para ajudar vocês com isso, tá? Sigam nossas redes sociais, dá um joinha aí também e a gente se vê na próxima semana.